Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Tô de volta no canal. É, eu tô um pouquinho sumida, já faz um tempinho, né, que eu não posto vídeo aqui. Eu, inclusive, peço desculpa para quem acompanha o canal. Na verdade, eu fiquei sem postar vídeo porque eu tive um probleminha. O cartão de memória do meu celular, ele deu um problema. Não sei se ele corrompeu, se ele queimou. Eu só sei que ele não tá funcionando mais. Não pega no meu celular, não pega em lugar nenhum. Eu já tentei formatar ele, não consegui. E eu uso o meu celular para editar meus vídeos, né, pro YouTube. Aí, como o cartão de memória não tá funcionando, o meu celular ele acabou ficando sem memória nenhuma para editar vídeo. Aí isso me impossibilitou a produzir vídeo para o canal. E eu também estava estudando muito para as provas da faculdade. Mas como eu já fiz 2 provas essa semana, só falta fazer mais 3 provas. Só tenho mais 3 pela frente. Então agora eu não estou estudando tanto, eu estou diminuindo o ritmo. Então, agora eu tô com mais tempo disponível para postar vídeo para vocês. Aí daqui a pouco eu entro de férias também, eu vou estar postando mais vídeos. E pode deixar que eu vou fazer muita coisa legal ainda pro canal. Mas enfim, vamos ao assunto do vídeo de hoje. Hoje eu vou contar uma situação muito chata que aconteceu comigo. Eu fui atropelada. Isso aconteceu mesmo comigo, então esse vídeo não é uma história falsa, não é história de outra pessoa. Eu vou estar contando uma experiência que eu tive. E para vocês verem que não é mentira, eu tô com esse braço aqui machucado. Agora eu tô com curativo. E eu também tô com uns hematomas aqui na lombar. Aqui de baixo, perto do bumbum, também tô com hematoma. Daqui a pouco eu coloco foto para vocês verem. E esse é um caso muito recente. Aconteceu quinta-feira, nessa última quinta-feira, dia 20, feriado de Corpus Christi. E é muito chato falar nesse assunto porque é uma situação delicada, sabe? Você falar de um acidente que você sofreu, de um acidente que muitas vezes, quando acontece, é fatal ou faz um estrago no seu corpo, pode te deixar sequelas pro resto da vida. E assim, mas graças a Deus, eu não sofri quase nada, eu só tive esse arranhão no braço, uns hematomas no corpo. Mas assim, eu posso dizer que a sensação que eu tive no momento que isso aconteceu foi uma sensação horrível. Eu fiquei muito transtornada com isso, fiquei muito nervosa, fiquei muito abalada emocionalmente, muita coisa passou pela minha cabeça. E eu nem gosto de falar sobre isso para qualquer um, entende? Mas mesmo assim, eu acho bom fazer vídeo pro YouTube contando o que aconteceu comigo, para que sirva de apoio para as pessoas que passaram por essa situação, que também já foram atropeladas ou que já sofreram um acidente e, claro, sobreviveram, né? Até porque muita gente, quando é atropelada e acaba sobrevivendo, acaba tendo que ir para o hospital, fazer cirurgia, ou acaba tendo um estrago muito grave. Não sei se essa é a palavra certa, mas assim, acaba tendo um tipo de estrago que pode deixar sequela no seu corpo, entendeu? Ou acaba, sei lá, ficando paraplégica numa cadeira de rodas. Mas mesmo que a pessoa não se machuque muito, sabe, a pessoa pode ter um trauma emocional, porque é uma sensação muito ruim, porque todo mundo sabe que atropelamento mata, muita gente morre atropelada no Brasil, no mundo. Então eu espero que esse vídeo
sirva de apoio para as pessoas que enfrentaram uma situação parecida com a minha, que no meu caso foi uma situação em que eu sofri só um susto, né, praticamente. Mas eu fiquei tão nervosa que eu também precisei de muito apoio depois que isso aconteceu. Eu fiquei muito abalada, sabe? Eu fiquei tão nervosa que nem dormi à noite. E também eu acho que vai servir de exemplo, porque muitas coisas ruins que acontecem na gente, mesmo que seja ruim, essas coisas acontecem pra te dar uma lição, sabe? Às vezes é Deus que permite que aconteça isso com você para mudar a sua cabeça, para mudar a forma, a mudar a sua forma de ver as coisas, entendeu? Ou para você ter mais cuidado mesmo, para você ser mais prudente. Mas enfim, deixa eu contar como é que foi que isso aconteceu. Eu tinha saído no feriado de Corpus Christi, que foi dia 20 de junho, e eu tinha saído para um evento de música que teve no bairro próximo ao meu. Evento de rock, né, para ser mais específica. Aí eu voltei para casa, era umas 9h40 da noite, e quando eu tava voltando para casa, eu já tava bem pertinho já. Eu tava chegando, né, e eu tava numa rua do meu bairro que é próxima à rua da minha casa. Na verdade, é uma rua que dá acesso à rua onde eu moro. Aí, nessa hora, começou a chover, né? Tava chovendo e a rua tava deserta. Não tinha ninguém na rua. Não tinha gente, não tinha carro, não tinha nada. Era só eu ali e a chuva. Aí eu tava andando na rua, já tava com pressa também. E como a rua tava totalmente deserta, eu tava andando no meio da rua. Não tão assim no meio, mas assim, tava andando quase na beira da calçada, entendeu? Aí eu tava andando, quando de repente o carro veio, bum, bateu em mim, eu caí no chão e, sabe, foi uma coisa que eu não tenho nem palavras para descrever, sabe? Eu levei um susto que foi muito grande, entendeu? Eu não tenho palavras para descrever a sensação que eu tive no momento em que isso aconteceu. E detalhe, esse carro, ele veio de trás. O carro veio atrás de mim e eu não percebi nada. E se eu não me engano, quando o carro me pegou, ele me pegou pela lateral, porque no momento que eu caí do lado do carro, não caí na frente dele. E também, né, se eu tivesse caído na frente seria pior. E logo em seguida que isso aconteceu, logo que o carro me atropelou e eu caí, o motorista parou o carro na hora, ele saiu, me pediu desculpa, me acudiu, me deu até carona para a porta da minha casa e ele perguntou se eu tava bem, sabe? Aí eu falei pra ele, poxa cara, você não presta atenção quando tem gente andando na rua. Aí ele argumentou, poxa, mas também por que você foi ficar no meio da rua? Podia ter ficado na calçada. Mas também assim, não é nem culpa minha. Eu andei no meio da rua porque a rua estava totalmente deserta, não tinha gente, não tinha carro passando, não tinha nada por causa da chuva, entendeu? Mas mesmo assim ele falou, desculpa, eu também tô errado. Aí eu também falei pra ele que eu tenho muito medo de atropelamento, que eu tenho pavor, e realmente tenho. Aí ele falou, mas graças a Deus você tá bem. Aí ele pediu desculpa mais uma vez, parou o carro na porta da minha casa, eu saí e tal. Aí eu voltei pra casa toda suja, com a roupa suja na parte de trás, com meu braço todo ralado, né, porque eu tinha caído. E na hora que eu entrei em casa, eu nem contei pra minha mãe o que aconteceu, porque eu tava tão nervosa também que eu fiquei com medo de deixar ela preocupada, de deixar ela nervosa na hora.
Fiquei com medo dela chamar minha atenção, dela brigar comigo e tal. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei em casa é ter subido pro quarto rápido para minha mãe não perceber nada. Aí eu fui trocar de roupa e a primeira coisa que eu fiz depois disso foi postar no Facebook. Eu nem queria postar nada. Eu nem queria ter falado nada, mas eu tava tão nervosa, tava tão transtornada com aquilo, sabe? Que eu acabei postando pra desabafar, sabe? Pra me sentir apoiada, porque eu também acabei necessitando de apoio. Aí eu postei aquilo no Facebook e muita gente ficou impressionada, comentou, meu Deus. E eu acabei me sentindo humilhada, acabei me sentindo vítima pela situação que eu sofri também, mas pela minha situação. Porque eu tava falando de uma situação, de uma situação de acidente que pode tirar a vida de uma pessoa, ou que pode fazer um estrago muito grande, entendeu? Aí eu fiquei a noite toda só pensando nisso, e eu nem consegui dormir à noite. Eu passei a noite toda, sabe? Só pensando no que aconteceu. E muita coisa passou pela minha cabeça, sabe? Que eu poderia ter morrido. E eu fiquei só me questionando. Eu fiquei me perguntando por que isso aconteceu. Como é que pode ter acontecido comigo uma coisa dessas? Porque eu nunca tinha sido atropelada antes. Nunca vi ninguém ser atropelado. E isso é uma coisa que eu sempre tive muito medo, que eu sempre tive pavor disso. Eu sempre fui cuidadosa para andar na rua. Eu sempre atravessei a rua com cuidado, olhando o sinal, entendeu? Eu sempre evito passar perto de carro em movimento. Aí eu fiquei toda hora... Aí eu fiquei pensando, poxa, como é que pode ter acontecido comigo uma coisa dessas? E como é que pode também eu estar andando na rua, o carro vir atrás e eu não perceber nada? Porque na hora que o carro veio e me atropelou, eu não percebi que o carro estava vindo, eu juro por Deus. Eu não percebi nada. E mesmo que o carro venha atrás, mesmo quando ele está vindo atrás, é fácil da gente perceber, sabe? Porque a gente percebe pelo barulho, né? Porque quando o carro vem de trás se aproximando, ele faz aquele barulhinho do motor. Brum! E quanto mais ele se aproxima de você, o barulho dele aumenta mais. Aí você acaba logo percebendo. E se você tá no meio da rua, o que você faz? Você desvia, né? Só que eu não percebi nada, gente. Eu juro, não percebi nada. Então foi uma coisa muito estranha isso que aconteceu comigo. Pô, uma rua deserta, chovendo. Aí um carro vem atrás de mim. Eu não percebo nada. E o motorista também não me viu. Entendeu? Aí eu fico me perguntando também, como é que pode o motorista não me ver? Pô, eu tava no meio da rua. Ele podia ter me visto. Mas ele não me viu. Então assim, e foi uma coisa que me pegou de surpresa. Porque da mesma forma que eu não esperava que um carro viesse, acho que o motorista também não esperava que tivesse gente, né? Porque estava chovendo e de noite. E o motorista até falou também que da mesma forma que foi um susto para mim, também foi um susto para ele, entendeu? E foi uma coisa que aconteceu de repente mesmo. Foi, eu tava andando na rua, aí de repente quando eu menos espero o carro vem de trás e bum! Entendeu? Foi muito rápido isso. Foi em questão de segundos. Aí eu fiquei me questionando, questionando a Deus. Pô, aí eu fiquei perguntando, poxa, será que é Deus que tá me punindo? Será que tem olho grande em cima de mim? Por que isso aconteceu? Como é que pode isso ter acontecido comigo? Eu fiquei me perguntando, mas por que isso aconteceu comigo? Poxa, eu podia muito bem ter chegado tranquila em casa, sem que nada tivesse acontecido comigo. E o pior de tudo é que eu ia fazer prova da faculdade, né, no dia seguinte.
As minhas provas começariam no dia seguinte. E no dia que era para eu ter dormido bem, porque eu ia fazer prova no dia seguinte, no dia que eu tinha que estar descansada, eu fiquei a noite toda sem dormir por causa daquele maldito atropelamento que aconteceu comigo, entendeu? Eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito abalada. E eu posso dizer que eu fiquei mais abalada, mais fragilizada emocionalmente e psicologicamente do que fisicamente. Porque, assim, graças a Deus, eu não sofri nenhum estrago no meu corpo, não quebrei nenhum osso, não fraturei nenhum osso, eu não precisei ir para o hospital, só arranhei o braço mesmo. E assim, foi livramento de Deus, claro, né? Mas eu fiquei muito assustada com isso, eu chorei tudo, porque é uma sensação muito ruim, sabe? Você sofreu um acidente desse, sabe? Uma coisa dessas que acontece quando menos você espera, que uma coisa que acontece tão de repente, sabe? Foi tão de repente isso que aconteceu comigo, que assim, gerou um abalo emocional, um impacto que foi muito forte. Então eu acabei em um estado emocional em que eu fiquei muito fragilizada, em que eu precisei mesmo de apoio. Aí de manhã cedo eu levantei para tomar café, para me arrumar, para ir para a faculdade. E na hora que eu fui tomar café, eu acabei contando para minha mãe o que aconteceu. Eu não queria contar para ela, para não deixar ela preocupada, para não deixar ela nervosa e tudo. Mas eu fiquei tão abalada com aquilo, foi uma coisa que mexeu tanto comigo, que eu acabei precisando do apoio até da minha mãe, entendeu? E também não ia ter como eu ficar escondendo as coisas dela, até porque eu tinha machucado meu braço. E ela poderia ver, né? Porque sabe como é que é mãe, né? Mãe presta atenção em tudo. Mãe percebe tudo, é fogo. E também, cara, não é nem culpa minha isso ter acontecido, entendeu? Eu posso até ter colaborado para isso, porque eu tava andando na rua à noite, aí o carro veio, eu não percebi e tal. Mas assim, eu não fui de todo culpada. Foi culpa mais do destino, do acaso, permissão de Deus, sei lá. São coisas que acontecem, entendeu? Aí eu cheguei pra minha mãe e falei: ó, mãe, aconteceu isso, isso, isso comigo ontem à noite. Aí a minha mãe falou: e por que você não contou isso na hora que entrou pra casa? Você tinha que ter me falado isso antes, que aí eu ia te dar remédio, eu ia cuidar da sua ferida e tal, ia arranjar um negócio pra você tomar. Mas aí eu falei: ô mãe, eu tive medo de contar isso pra senhora, porque é uma situação delicada, né? Você falar que foi atropelado, entendeu? Aí como é que eu ia entrar em casa de noite, chegar pra minha mãe e falar: ó, mãe, eu fui atropelada, um carro me pegou. Aí eu fiquei com medo de deixar ela nervosa, sabe? Porque eu tava tão assustada na hora que eu fiquei com medo de usar as palavras erradas. Eu também não queria deixar ela preocupada naquele momento, por isso que eu deixei pra contar depois. Aí a minha mãe viu que eu tava muito nervosa com isso, até porque eu falei pra ela que eu tava muito assustada. Aí a minha mãe, claro, né, me deu alguns conselhos. Aí ela falou: poxa, você tem que sair menos agora, porque realmente eu tava saindo muito. Todo final de semana eu tava saindo, todo sábado, sabe? Eu tava indo pra eventos, eu tava indo pra vários rolês, tudo que era evento, rolê, eu ia. Porque eu também fico nessa ganância, né? De querer sair muito, aproveitar a vida, curtir, se divertir. E você vê os seus amigos saindo, curtindo a vida, saindo sem ter hora pra voltar. E você quer sair que nem eles também e tal. Mas assim, não é por causa dos meus amigos que eu saio não, tá, gente? É por necessidade minha mesmo. Mas assim, uma coisa a minha mãe falou que é verdade.
quanto mais a gente sai, principalmente à noite, mais a gente fica exposto aos perigos na rua. Porque assim, o que aconteceu comigo foi um caso de acidente, mas poderia ter acontecido outro tipo de coisa tão ruim ou pior do que isso. Eu poderia ter sido assaltada. Eu, graças a Deus, nunca fui assaltada ainda. Mas a minha mãe falou que isso poderia acontecer comigo também. Então, a minha mãe pediu para eu diminuir um pouco o ritmo das minhas saídas. E voltar mais cedo para casa também. Principalmente agora, em época de inverno, que de noite as ruas ficam desertas, aí fica perigoso, né? Aí, a partir de agora, eu vou mais devagar nas minhas saídas, depois que isso aconteceu, porque foi um susto muito grande, foi uma coisa horrível, horrível mesmo. E logo eu, que sempre fui medrosa, sempre tive medo de atropelamento, aí de repente acontece uma coisa dessas comigo. E eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa com isso, pelo fato de ter sido atropelada, mesmo não tendo me machucado muito, eu fiquei tão nervosa que eu até me arrependi de ter saído naquele dia. Sério, gente. Ainda mais que eu ia começar as minhas provas da faculdade no dia seguinte. Entendeu? Foi muita audácia minha eu ter saído naquele dia. Era pra eu ter ficado em casa mesmo. Então, assim, foi uma coisa que eu acabei me sentindo muito culpada também. Mesmo que não tenha sido totalmente minha culpa, eu me senti culpada, sabe? Aí, por isso que minha mãe falou, olha, não fica saindo muito desse jeito, todo sábado, querer sair nesse negócio de, sabe? Sair, senão o mundo vai acabar te atropelando, entendeu? Mas tem coisas que Deus permite que aconteça com você, mesmo que você não sofra um abalo físico, mesmo que você não tenha que ir para o hospital, que amputar a perna, né? Assim, também Deus me livre disso acontecer também com qualquer um de vocês. Tem coisas que Deus permite que aconteça, sabe? Pra te dar um susto, pra mudar para mudar a sua forma de ver as coisas, para você ser mais prudente, enfim, para te dar uma lição mesmo, entendeu? Até mesmo coisas ruins, tipo doença, tragédia, morte, acontece para dar lição para as pessoas da família, entendeu? E também, cara, uma coisa, quando tem que acontecer, acontece. Mesmo que você seja cuidadoso. Poxa, eu, por exemplo, como eu falei, eu sempre fui muito cuidadosa na rua. Eu sempre atravessei rua com cuidado, sempre olhei para os lados. Toda vez que eu percebo um carro passando, eu dou uma desviada. Só que mesmo assim, eu fui atropelada naquele dia. Eu tava andando na rua e um carro veio de trás e me pegou. Fazer o quê? Mas enfim, eu tô bem, graças a Deus. Eu agradeço muito pelo livramento que eu tive, sabe? E assim, o que aconteceu comigo também me fez repensar muito a vida, me fez refletir muito. E com certeza eu vou ser mais prudente a partir de hoje nas minhas ações. E cara, se você tá bem, se você tá com saúde, você tem que levantar as mãos pro céu e dar graças a Deus. E eu espero que esse vídeo sirva como exemplo, ou que sirva de apoio para quem passou pelo que eu passei, ou até pior, infelizmente. E, gente, é isso. Essa foi a minha experiência que eu queria compartilhar. Em breve eu vou estar postando mais vídeos aqui, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!